Estamos no ar. Estamos no ar, já estamos entrando aí, fique de boa. Só deixa eu acertar aqui que ele já tá entrando, já estamos ao vivo, só quero que apareça no Facebook para a gente começar já, ok? Deixa eu pegar aqui. Demora um pouco, mas nós já estamos aí. Já estamos no ar, já estamos no Facebook, só deixa eu acertar aqui algumas coisas. Pronto, ao vivo. Vamos ver se ela já está indo. Ela não está aparecendo aqui a imagem. Vamos ver. Ela demora um pouco, quero ver como é que está. Aí, já estamos no ar aí. Deixa eu acertar aqui, ó. Que eu tenho que pôr. Vou compartilhar na tua página, ok? Ótimo, ótimo. Isso. Eu vou compartilhar aqui na tua página. E dá para a gente começar daí o bate-papo. Só deixa eu compartilhar aqui, pessoal, meus amigos. Compartilhar em uma página. Vamos ver aqui. Se não der, eu faço pelo Face. Na linha do tempo de um amigo. Lá vai na do Marcelino. Marcelo, ó. Tá na tua página. Só você liberar e mandar ver aí, ok? Agradeço, meu caro. Vamos ver aqui. Quero ver aqui também como é que tá se eu consigo pôr o título, que quando ela está ao vivo, ela não permite editar aqui para pôr ao vivo. Eu vou tentar ver se consigo. Parece que vai dar. Se não der, vai sem. Depois eu coloco o título. Sem problema. Vamos ver. É isso aí. Parapapá. Vamos lá, então. Não vai, voltamos para cá. É um pouco enrolado, porque a gente tem que fazer o serviço de 2, 3 aqui, não é mole, não. Maria Helena Somavila, Marcelo Rosa Pinhais já estão conosco aí. Obrigado pela presença de vocês. Aí, pessoal, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quinta-feira, 21 de maio de 2020, são 19 horas e 33 minutos. Na pauta de hoje, nós vamos falar aí, Dércio Maicote aí, muito obrigado, está conosco aí, se apresentando. Na pauta de hoje, nós vamos falar sobre a pesquisa da XP, aponta a queda de Bolsonaro. Lembrando que a XP é um site do sistema envolvido no sistema financeiro. Então, não tem nada de esquerda e de isso, de aquilo. É a XP, que é um site, digamos assim, de direita, vamos dizer. Tá? Vamos falar também sobre o caso Adélio, que volta à tona, e também olha assim, uma jornalista, né? Ela disse que a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão é o melhor caminho para o Brasil se livrar deste desastre que é Bolsonaro, diz a jornalista. Vou ver com o meu convidado aí, né? Eu sempre digo que o espaço é aberto e democrático. Participe com perguntas, críticas, sugestões e observações. E para falar sobre esses assuntos, evidentemente, na conexão de hoje, fizemos uma terça-feira, e na conexão de hoje, direto de Curitiba, está novamente o professor, cientista político, sociólogo, economista, Marcelo Marcelino. Aliás, todas as quintas-feiras, o professor Marcelo Marcelino estará dando a sua colaboração aqui numa parceria que fizemos para toda quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, teremos a presença do professor Marcelo Marcelino
no programa O Ponto da Política, todas as quintas-feiras, às 19h30. Teremos aí o professor Marcelo Marcelino. Professor Marcelo Marcelino, tudo bem com você? Como é que está a vida aí? Tudo ótimo, meu amigo. Satisfação mais uma vez compartilhar com vocês um pouco da nossa abordagem e visão sobre a política e sobre a sociedade. Agradeço novamente o convite. E lembrando, né, reforçando que essa parceria nós faremos todas as quintas-feiras às 19h30. Confirmado, professor Marcelo Marcelino? Confirmadíssimo, meu amigo. Estaremos aqui todas as quintas-feiras a partir da semana que vem. Beleza. Com satisfação. Valeu, então. Pessoal, eu sempre faço um comentário inicial aqui sobre a importância do isolamento social e eu não vou deixar de fazer hoje e vou sempre bater nessa mesma tecla, porque o isolamento social é a única vacina, a única forma de contermos o avanço do coronavírus. Portanto, é a única vacina que temos ainda hoje, enquanto a ciência está se debatendo, está estudando, pesquisando sobre realmente uma vacina, um remédio profilático aí, né? Mas, por enquanto, é o isolamento social. E eu sempre digo, não vá no papo do presidente Bolsonaro, que quer o fim do isolamento, pois a vítima pode ser você, um parente seu, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu tio, seu primo, seu sobrinho, seu afilhado, seu padrinho, enfim, ou uma pessoa amiga que você ame bastante, né? Ou qualquer outra pessoa que você não conheça também, mas principalmente também o isolamento social ajuda, defende a vida, preserva a vida dos profissionais da saúde que estão morrendo, que estão sendo contaminados, que estão sofrendo, estão afastados de suas famílias, muitos profissionais da saúde tendo que ficar morando em hotéis ou em outros lugares para não ir para casa todos os dias, porque a contaminação é grande dentro dos hospitais. E quanto mais você, eu ou todos nós fiquemos na rua, mais problemas iremos trazer para esses profissionais. Você já imaginou se a maioria dos profissionais forem acometidos e não ter com quem atender em caso de você, eu, alguém ser acometido pelo coronavírus? Pense nisso. Né? Pense nisso, evite circular por parques, praças, e pela cidade, se você não trabalha em serviços essenciais. Você que trabalha em serviços essenciais, não leve em consideração isso que eu estou falando agora. Você que não trabalha em serviços essenciais e puder ficar em casa, fique. Exija do governo o ajuda financeira, o auxílio emergencial. Ligue para o seu deputado, sua deputada, enfim, exija que o governo envie o seu auxílio emergencial para que você possa ficar em casa e não precise sair trabalhar e ficar acometido da Covid-19 aí, né? E use máscara no lugar certo, pessoal. Não use no queixo, não use no pescoço, não use na testa, na orelha, no bolso, na sacola, onde for. Use, seja inteligente, use nessa parte, tampe o nariz. Não adianta usar máscara, pessoal, usar máscara. Como a gente vê, muitas pessoas que eu moro em frente a uma praça, e a pessoa vem, bota a máscara aqui, ó. Bota a máscara aqui, ó. Narizão, velho, o narizão aqui, né? Possivelmente, se tiver alguém contaminado por perto, o narizão é a principal via respiratória por onde o vírus entra, segundo os profissionais da saúde. Não sou eu que estou falando. Eu não tenho capacitação técnica para falar sobre dar dica e falar sobre essas questões. Eu estou repetindo o que eu ouvi dos profissionais da saúde. Use a máscara tampando tudo aqui e não fique mexendo na máscara, porque a partir da hora que você mexeu na máscara, que você tacou a mão na máscara e tiver, por acaso, algum vírus estacionado ali, depois você passa a mão, aí você vai tirar a máscara, vai coçar o olho, vai coçar o nariz, a boca, o vírus entra. Seja inteligente, pelo amor de Deus, é tão fácil, né? Proteja você e também seus semelhantes, né? Deixa eu ver aqui quem que está conosco aqui, professor Marcelino, que eu já aqui... O Davi Neves, boa noite, Chicão tá dando boa noite, muito obrigado pela presença. Reginaldo Otávio Portes, passageiro e carga. Reginaldo, sou 13,
Guilherme Chalping, parceria boa que engrandece sua programação, Chicão. Muito obrigado, Guilherme Chalping. Vou ler aqui algumas coisas. O Guilherme Chalping, boa noite, Chicão e Marcelo. Estamos aí assistindo, acompanhando este programa, O Ponto da Política, sempre trazendo profissionais muito bons para falarem de assuntos que eu particularmente gosto bastante. O Guilherme Chalping Santos é pré-candidato a prefeito no município de Pinhais pelo Partido Comunista do Brasil. Rita Luciana dos Santos, boa noite, Rita. Obrigado pela presença. Reginaldo Portes, estamos juntos. Até Bolsonaro, Ferrovia, Cascavel, Foz do Iguaçu, 150 etnias importadoras unindo o Atlântico ao Pacífico. Sonho. Que é bom. Reginaldo falou, estou junto com o Chicão, não com o Bolsonaro, é claro. Parceria boa, fala aqui, Reginaldo também. E passageiro e carga. Então, nós vamos entrando aí para o nosso programa, né? Marcelino, para esquentar os tamborins aí, vou puxar um assunto sobre o que aconteceu na Embaixada Francesa em Paris hoje pela manhã. Ela amanheceu com faixas de protesto, né? Nesta quinta-feira, diz a matéria, pela manhã, dia feriado na França, vários painéis, total 6, tomavam boa parte da fachada da embaixada no Brasil, na capital francesa. O que diziam essas faixas? Traziam sobre um fundo preto frases como hashtag fora Bolsonaro, e daí, ou ainda, um outro Brasil é possível. Dentro dessas colocações, eu faço uma pergunta, a primeira pergunta ao professor Marcelo Marcelino, e, claro, professor Marcelino, a imagem negativa do Brasil, isso aí, não afeta negativamente a imagem do Brasil, as ações de comportamento do presidente Bolsonaro e seus ministros, essas ações que eles vêm tomando, elas poderão implicar ou causar problemas futuros do relacionamento comercial do Brasil com outros países? Com certeza que vão ter repercussões negativas. Não há como uma política externa, na forma como o governo Bolsonaro a expõe, ela não atingir, evidentemente, as relações internacionais, as relações do Brasil com o exterior. A principal questão que a gente pensa nesses termos é o nosso relacionamento comercial com a China. Esse já está se desgastando, também nos termos, não apenas nos termos políticos, mas econômicos também. Estão ocorrendo processos de desconstrução das alianças. E na prática, porque o governo Bolsonaro insiste numa guerra híbrida, juntamente com os Estados Unidos, para combater o seu inimigo da quarta onda da nossa chamada Guerra Fria com a China. Já tivemos uma Guerra Fria com a ex-União Soviética, que é agora a Rússia, e agora temos a quarta guerra, depois das duas primeiras mundiais, o conflito bélico, né, o confronto bélico. Tivemos a terceira guerra, que é a Guerra Fria, e agora entramos numa quarta guerra, que por enquanto é a Guerra Fria contra o seu inimigo maior no momento, que é a China. Então, nós temos sim que nos preocupar em relação a isso, porque o povo brasileiro também irá sofrer as consequências dessa questão, desse embate criado pela Embaixada Brasileira contra os nossos parceiros dos BRICS, a China. Esse é um problema sério, grave, e que só vem cada vez mais desgastar um governo cada vez mais paupérrimo de qualquer possibilidade de aliança com o povo brasileiro. Pelo contrário, né, o povo brasileiro é o seu pior inimigo. Bolsonaro elegeu o povo brasileiro como seu pior inimigo, assim como os inimigos que os Estados Unidos apontam na direção que devem ser combatidos. Perfeito, perfeito. Quero agradecer aqui a presença também de Nelson Giovenardi, Vanessa Silva, né? O Guilherme já falei, Marcelo Rosa, Maria Helena, nossa secretária, e já tivemos aí 15 compartilhamentos, né? Marcelino, vou falar aqui sobre a pesquisa XP, né, que nós anunciamos, faz parte, inclusive, do nosso título.
A pesquisa XP de maio, agora do dia 19, parece, ela foi feita, concluída na terça-feira, dia 19, perdão. Recentemente, a pesquisa de opinião pública divulgada pela XP, detalhe, que eu falei primeiro, é um site ligado ao sistema financeiro, não tem nada de comunista. Isso não quer dizer que comunista também não atue no sistema financeiro. Mas para aquelas pessoas, às vezes, sabe como é que é? Tem sempre pessoas que, isso aí é de comunista. O Moro agora é comunista. A Regina Duarte virou comunista. Então é assim, para certas pessoas não tem acerto. Mas é o seguinte, a pesquisa apontou tendência do aumento na reprovação do presidente Jair Bolsonaro. E também, na sequência, a redução, evidentemente, de sua aprovação. A política econômica e de saúde também foram avaliadas de forma negativa. Professor Marcelino, nós sabemos que pesquisas apontam um momento, elas dizem o que passa no momento, etc., né? Ou seja, aquilo que está acontecendo. Mas o que indicam esses números? Eles tendem a se consolidar ou não? Eu tenho aqui os números, se precisar dar depois, a gente dá mais. Esses números, essa pesquisa, os números dessa pesquisa, coisa negativa, etc., ela tende a se consolidar ou ela pode sofrer um revés, uma reviravolta? Em primeiro lugar, o que tem que deixar claro para quem está nos assistindo é que as empresas privadas que fazem pesquisa no Brasil têm os seus interesses particulares, seus interesses próprios, e que, na verdade, evidentemente, atores privados que não muitas vezes conhecemos encomendam as pesquisas, influenciam as pesquisas, e as pesquisas elas devem ser questionadas a todo momento. As pesquisas não podem ser vistas como imparciais, porque, na verdade, quem acredita em pesquisas de forma imparcial pode estar sendo levado a erros crassos na análise desse processo. A primeira questão basilar para se entender isso é compreender que a pesquisa é um farol que deve ser questionável a todo momento, a todo instante. Quem faz a pesquisa? Para quem está sendo encomendada a pesquisa? Qual é a finalidade? Quais são os seus objetivos? Como ela funciona? Qual é a sua metodologia de fato? Isso deve ser muito questionado. A primeira questão é que eu vejo muito acontecer, as pessoas tomam as pesquisas como a verdade absoluta, sem questionamento. Pesquisa é geralmente realizada por empresas privadas. E empresas privadas têm interesses privados. E, na verdade, não reflete, muitas vezes, a realidade de conjunto e o que está por trás do que a gente quer demonstrar, no caso da perspectiva de quem está fazendo a pesquisa. Então, essa questão é muito importante. E vejam só, mesmo que uma pesquisa realizada pela XP Investimentos, ligada a XP Investimentos, que é uma pesquisa no mercado financeiro, como você mesmo disse com razão, ela é uma organização privada de uma poderosa base de sustentação do governo Bolsonaro, o mercado financeiro, do qual Paulo Guedes, o seu maior defensor, o ministro da Economia, entregou de mão beijada aos bancos mais de R$1 trilhão dos cofres públicos para abastecer os bancos com a intenção de colocar mais liquidez diante de uma crise pandêmica como essa. Vejo a gravidade do problema. O Banco Central, o Tesouro Nacional, todas as instituições financeiras mal conseguem dar conta dos interesses da sociedade. Quanto mais a gente pensar, por exemplo, que a questão que está colocada agora da crise sanitária, da crise política, da crise econômica, possa ser respondida à altura por um governo como esse. É por isso que o governo Bolsonaro está despencando. E não é só porque a pesquisa está apontando. Vejam só, é porque realmente o governo Bolsonaro é um governo insustentável. Ele realmente é um governo genocida. Ele é um governo que trabalha com a necropolítica. Ele tem o interesse de colocar as pessoas para a rua
não pagando auxílio emergencial, não fazendo com que, ou permitindo com que as pessoas tenham acesso a um cadastro aprovado. Muitos cadastros não são nem aprovados. E aqueles que são aprovados, as pessoas não estão recebendo o auxílio emergencial, às vezes. Ficam na fila da Caixa Econômica para receber. Isso é um absurdo, numa situação de crise sanitária, crise econômica que a gente vive. As pesquisas, elas dão um norte, uma referência, um farol, mas elas não significam como realmente a base do governo Bolsonaro está se deteriorando. Ela está desmanchando. E esses 25%, muito provavelmente, não são 25%. Eles estão sendo generosos. Possivelmente, a base do Bolsonaro está em torno de uns 15%. Mais do que isso, eu não acredito. O resto, ele está numa areia movediça, que a todo momento ele tenta escapar da possível forma de ser puxado, ser drenado, tragado por ela, que ela já não tem mais como não tragar o governo Bolsonaro. A areia movediça já chegou mais na cintura do governo Bolsonaro. Okay. O governo Bolsonaro despenca. Beleza, ok. Boa reflexão. Alfredo Tadeu Cardoso também entrou aqui, está nos acompanhando. Muito obrigado, Alfredo, pela sua participação também. Guilherme Chelpin Santos, as pessoas são acostumadas a usar o termo comunista como se fosse algo ruim, Chicão. Mas não é uma coisa ruim ser comunista, Chicão. Pelo contrário, é algo que nos valoriza por buscar uma melhor distribuição das riquezas, diz aqui o pré-candidato a prefeito de Pinhais pelo PCdoB. Então, vamos em frente, né? Mais uma situação aqui também, Marcelino. O superintendente da Polícia Federal, ele de Minas Gerais, lá em Minas, o delegado Cairo Costa Duarte, ele afirmou em depoimento que o presidente Jair Bolsonaro, ao ser informado sobre o andamento das investigações do caso Adélio Bispo, não demonstrou insatisfação quanto ao aprofundamento das apurações. Mas eu pergunto assim, Marcelino, tempo vai, tempo vem, coisa passa, vai para cá, vai para lá, e o caso Adélio, o da facada, reaparece. É possível imaginar ou saber sobre o motivo dessas constantes oscilações? Isso aqui saiu no site Notícias ao Minuto. É possível a gente saber o porquê dessas oscilações? É porque, na verdade, essas questões não estão sendo respondidas como deveriam. As investigações estão viciadas. Elas estão aparelhadas no governo Bolsonaro. E dentro de uma situação totalmente adversa. Do golpe de Estado para cá, em 2016, as coisas foram se aprofundando negativamente. Então, quando chega às vésperas das eleições, em 2018, tenta se esconder muito do que é o governo Bolsonaro, mesmo antes dele assumir como governo. Porque já se entendia que, já que a direita tradicional ou a direita liberal não chegaria a disputar o segundo turno das eleições, apostaram em Bolsonaro como a única alternativa contra o Partido dos Trabalhadores, que capitaneia a esquerda, para derrubar o PT, para derrubar a esquerda no âmbito geral. Então se fez tudo para esconder o que foi possível do governo Bolsonaro, mesmo antes dele assumir enquanto governo. Quer dizer, a campanha do Bolsonaro é uma campanha baseada em fake news, em uma série de problemas relacionados à demonstração das suas contas, Caixa 2, o caso do Adélio, dia 6 de setembro de 2018, totalmente inexplicado até agora, assim como o caso da Marielle, o caso do condomínio do Bolsonaro com seus filhos agindo por trás e, ao mesmo tempo, visitando, muito possivelmente, os matadores de Marielle no seu próprio condomínio. Quer dizer, tem muitas coisas ainda que deverão ser descobertas ao longo desses desdobramentos históricos, e espero que sejam, de certa forma, mais próximos possíveis do que a gente percebe em quanto tempo. Quanto mais a gente consegue
capturar o tempo histórico como um elemento do presente mais próximo do atual, melhor será para o Brasil saber o que de fato aconteceu de lá para cá. Desde 2018, a coisa se acirrou. O caso do Adélio é um caso muito mal explicado. O caso do Adélio é mais um dos casos que mostram que o golpe de Estado no Brasil, ele tornou-se algo tão terrível quanto a morte do presidente Kennedy em 1963. Quer dizer, o que a gente vai descobrir depois desse tempo histórico, que eu digo, repito mais uma vez, tomara que seja mais próximo no nosso presente agora, que a gente possa compreender o que de fato aconteceu de 2018 para cá. Claro, sem falar na transição 2015-16 do golpe de Estado no Brasil. Agora, 2018 é algo muito complicado e complexo. Entender a trama em quem foi envolvido o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal, com as ações da Lava Jato, as ações particulares do Sérgio Moro, na primeira vara de Curitiba, e todo o complexo de uma engenharia da mídia corporativa para encobrir os crimes de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, tentar, com as suas últimas energias e forças, evitar que novamente o PT ganhasse as eleições com o Haddad disputando o segundo turno. O que de fato aconteceu de lá para cá? Essa é a grande incógnita que nós temos que descobrir a partir de então. Esse é o grande complexo, emaranhado complexo de interrelações que mal conseguimos entender, passados quase praticamente 2 anos, desde 2018, em meados de 2018 para cá, que a gente não consegue compreender o que de fato está sendo escondido no Brasil, envolvendo Polícia Federal, Ministério Público, Justiça e tudo que a gente possa imaginar que fez parte do golpe de Estado no Brasil. Perfeito. Deixa, agora você vê, a gente vai chegando, vai indo, vai comentando as matérias, vai ligando. Eu vou fazer umas perguntas agora sobre as falas de Lula e Bolsonaro, que causaram uma polêmica danada no Brasil desde ontem, desde o dia que eles falaram, né? O Lula, por exemplo, ele falou numa frase aí, quando eu vejo, numa entrevista à Rádio Capital, ele falou, quando eu vejo essas pessoas acharem que tem que vender tudo que é público e tudo que é público não presta nada, estou lendo na íntegra aqui, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem e comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar a solução a determinadas crises, disse Lula sobre o coronavírus. E, emendando aqui no atual presidente Bolsonaro, ele falou o seguinte, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. E daí, no jornal DCM, no site DCM, eles trouxeram alguns comentários ali que nós procuramos, né, informações, mas não foi possível detectar realmente o que é isso. Mas a tortura d'água na história da humanidade é uma prática que vem realmente da Idade Média. No Brasil, conta o ativista de esquerda Paulo Pimenta, né? Essa modalidade de suplício recebeu o apelido de tubaína, diz a matéria do jornal DCM. O que consiste essa prática de afogamento, né? Que é a tortura d'água que já veio da Idade Média e, segundo o ativista de esquerda Paulo Pimenta falou isso. Consiste na colocação de um funil na boca do cidadão para que seja despejada água, o que provoca afogamento. Colocadas as frases, como você analisaria as colocações de Lula e de Bolsonaro, professor Marcelino? Bem, elas têm uma
diferença bastante acentuada entre essas duas abordagens. A do Lula, a gente pode dizer que foi o chamado ato falho. Em vez de ele dizer assim, ainda bem, ele poderia ter falado, naquele momento, pena que teve que vir um vírus para mostrar a realidade do que o Brasil tem disponível em termos de um Estado acolhedor, de um Estado, no caso, a partir do SUS, uma instituição fundamental, para acolher as pessoas no momento de saúde pública mais emergencial, mais grave. Então, aquela palavra que ele usou, eu assisti na íntegra a entrevista do Lula com o Mino Carta. Essa entrevista foi com o Mino Carta da Carta Capital. Diretamente da Carta Capital. Mino Carta é um jornalista daqueles chamados jornalistas clássicos, né, de décadas no Brasil, trabalhou em vários meios de comunicação, é um sujeito extremamente preparado. Então, no bate-papo, cada um na sua casa, evidentemente pela live, o Lula acabou falando isso, deu uma escorregadela, que a gente fala, né? Quer dizer, uma falha na hora de emitir a sua opinião, colocar a sua posição, mas que qualquer cidadão pode cometer, porque foi uma falha de um modo de falar que não coube bem realmente, porque foi mal colocado. Mas aí a gente percebe pelo contexto o que ele quis dizer. O contexto foi que pena que teve que ter vir um vírus para colocar a realidade à prova. Isso é um ato falho. Agora, do Bolsonaro, é uma provocação, é uma questão importante para a gente observar que a Comissão Nacional da Verdade, instaurada no governo Dilma ainda em 2013, a partir dessa comissão que investigava os crimes cometidos pela ditadura civil-militar no Brasil, principalmente os mais severos a partir dos anos 70, no governo Médici, descobriram vários tipos de crimes a partir do relato de pessoas ainda vivas que sofreram torturas naquela época. Uma dessas torturas, que são torturas, infelizmente, muito tradicionais e seculares, tem a ver justamente com a tubaína, que ela pode ser a partir de uma colocação de um tubo na boca da pessoa, você despejar água, tanto ela sentada, a pessoa, quanto deitada, um funil, e você pode despejar água diretamente desse funil, fazendo com que a pessoa sinta aquele incômodo de estar sendo afogada, ou você mesmo coloca a pessoa na cabeça dentro de um balde ou dentro de qualquer jarro maior para afogá-la, para provocar uma situação de desespero, para fazer com que a pessoa confesse alguma coisa, ou fale alguma coisa, ou até mesmo sofra as consequências de estar preso. E essa tubaína tem referência justamente a isso, a maneira pela qual as pessoas foram torturadas na ditadura civil-militar no Brasil, principalmente no governo Médici, que começou a sua tal governabilidade autoritária na base da força, da coerção moral, da coerção física, em 69. E deixou legado para o Geisel em 74, que até continuou. Mas depois, com a pressão, tanto interna quanto internacional, o governo Geisel começou a diminuir tanto as torturas quanto as próprias prisões, até a anistia em 79. Mas a Comissão Nacional da Verdade, ela conseguiu pegar muitos depoimentos das pessoas que realmente disseram, para quem estava fazendo o papel de investigador, né, a comissão que foi investigar os crimes, que realmente essas torturas elas faziam parte de uma série de torturas realizadas pelos agentes do DOI-CODE, pelos agentes da ditadura nos porões, onde Jair Bolsonaro conhece bem, porque era um sujeito que já estava nos anos 70 atuando no Exército Brasileiro. Perfeito. Muito bem explicado. Claro, para as colocações aí, né, referente a essas duas frases aí, ditas numa hora não muito ruim, interpretada de um jeito e de outro, mas estão aí as explicações, né? Professor Marcelino, a jornalista Maria Cristina Fernandes, ela é colunista do Valor Econômico. Segundo, né, os
os experts da área, é uma das melhores analistas políticas do país. E ela aponta que o melhor caminho para o Brasil se livrar do desastre Bolsonaro é a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, o que abriria espaço para novas eleições. Abre aspas aqui que ela fala ainda. Se Cabo, Soldado e Centrão deixarem, bastam 4 votos no TSE, diz ela. Qual seria a sua opinião sobre as colocações da jornalista? Bem, em primeiro lugar, meu caro Chico, veja só, esses elementos que a toda hora estão sendo colocados na grande imprensa, elementos de perceber que, de fato, o governo Bolsonaro tornou-se uma ameaça, não só à imprensa corporativa, porque a imprensa corporativa ela também reflete os anseios da parte da burguesia, da classe dominante, descontente com o governo Bolsonaro. Tanto que a XP Investimentos, aliada a Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes é um grande interlocutor da XP Investimentos, inclusive faz reuniões às portas fechadas com a XP, além de outras instituições financeiras. Se a XP sinalizou que o governo Bolsonaro está em queda de popularidade em todos os sentidos, significa que eles estão dando o sinal de que o governo Bolsonaro está se tornando muito insustentável. Portanto, precisamos excluí-lo. Dado esse fato, que é um fato que já está muito claro nas entrelinhas e até objetivamente, os jornalistas correram para salvarem não só as suas reputações, mas principalmente se salvarem de um governo extremamente perigoso, que é o governo proto-fascista, ou até, para algumas leituras, fascista, do governo Jair Bolsonaro, capitaneado pelo Jair Bolsonaro, onde grande medida dos militares está o apoiando, porque os militares gostaram do poder. Estavam na caserna em muito tempo e agora voltaram com toda a força. Viram no Bolsonaro a oportunidade de novamente serem atores importantes na cena política, recebendo cargos, favores, salários, privilégios. Quem começa a receber muitos privilégios num governo que, na verdade, oferta de tudo para os militares, não quer mais sair do poder. Só que tem um porém nessa história. Existe uma divisão que a gente já comentou na terça-feira, uma cisão da classe dominante do Brasil, o empresariado, algumas elites políticas, que não querem mais o Bolsonaro. Então, não tem uma unanimidade do governo Bolsonaro. Isso significa que ele não tem uma coesão política. Então, o que pode acontecer? Temos duas opções claras. O governo Bolsonaro será deposto, que é aquela que eu aposto, no sentido de compreender que, mesmo os militares querendo defender o Bolsonaro, a burguesia não o querendo mais, torna o processo muito difícil de segurar, porque os militares não governam sozinhos. Eles governam com o apoio da burguesia, e a burguesia ela tem os seus interesses vinculados às salvaguardas dos militares também, o apoio político necessário. Então, o que está acontecendo? O governo Bolsonaro está entrando numa situação de xeque-mate. Ou ele dá um golpe dentro do golpe, mas para isso precisa uma coesão dos militares maior, ou ele realmente sofrerá o afastamento. Ainda não sabemos como, que é o mais provável. Que, na verdade, o baixo clero não domina a cena política, ele é instrumento da cena política. O Bolsonaro pertence ao baixo clero da política. Ele não pertence às altas rodas da política, como Rodrigo Maia, a família Maia. A classe dominante do Brasil é constituída de famílias históricas, grupos dominantes de poder, seja no Congresso Nacional, no Judiciário, nas elites empresariais. Marcelino, não te cortando, inclusive, o Rodrigo Maia parece estar se aproximando do Bolsonaro, né? Sim, porque, na verdade, eles não conseguem, ao mesmo tempo, viabilizar alguém que substitua o Bolsonaro. Esse é o grande dilema.
Só para quem está nos assistindo aqui entender mais ou menos essa questão contraditória que você colocou muito bem, que na verdade, saindo do Bolsonaro, quem assume? Assume o Mourão, mas o Mourão não tem base popular. O Mourão é um cara do exército. Como confiar no Mourão? O Mourão, não tendo base social, não coloca o projeto neoliberal em curso como gostaríamos. Tem que ter um mínimo de base social que o Mourão não tem. O medo, justamente, das elites políticas no Brasil e da classe dominante é: se Bolsonaro cair, Mourão assume, consequentemente, a princípio, mas Mourão, não tendo base social, irá conseguir governar? Essa é a questão. E será que o PT ou a esquerda de conjunto não conseguirá assumir de forma relevante a cena política novamente e ascender o poder da esquerda de novo? Esse é o grande dilema. Como tirar Bolsonaro e não deixar uma fresta para que a esquerda novamente entre e tome um grau de relevância, de preponderância maior na cena política? Essa que é a questão, meu nobre. Então, veja bem, tirar Bolsonaro também tem esse problema. Precisa tirar Bolsonaro. Todos quase estão entrando em unanimidade em relação a isso. Porém, e se entrar um outro ator que é desconhecido, que é o Mourão, para a grande maioria da população, ele não tendo coesão social, ele não tendo base social, como vai governar? Por isso, muitos estão pedindo uma nova eleição. Só que essa nova eleição, evidentemente, sem Lula, porque o Lula é o grande problema. O Lula é o único homem capaz de colocar a classe dominante, a burguesia, numa situação de desconforto, porque ele é o homem que tem mais legitimidade popular no Brasil. E isso coloca o projeto neoliberal em xeque, porque Lula assumindo, ele fará coisas que a burguesia não quer. Lula assumindo poderá colocar o projeto neoliberal numa situação desconfortável. Perfeito. Você falou que o Lula é o único capaz de colocar o Brasil numa situação melhor, digamos assim, mais ou menos isso que eu entendi. Nessa mesma linha, o Ciro Gomes, ou a Marina Silva, ou o Alckmin, vamos supor, não teriam essa mesma pegada, não teriam esse mesmo jeito, essa mesma qualificação? Então, meu caro, essa questão não envolve, a princípio, a priori, qualificação, mas sim legitimidade popular. Nenhum dos três que você citou tem base popular. A Marina Silva, muito menos. O Ciro Gomes tem um percentual de pessoas que poderiam sustentá-lo, mas ainda é muito insuficiente. E o Alckmin é um sujeito ideal para a burguesia. Aliás, o Alckmin era o homem da eleição de 2018 para a classe dominante, que não emplacou. E essa é a grande frustração, não só do PSDB, que perdeu o poder, mas também da burguesia, porque ele é o homem ideal. Ele é o interlocutor ideal. O PSDB é o partido político do Deep State americano, apesar do governo Trump ter a influência hoje sobre o Brasil. Aí cabe uma outra disputa geopolítica internacional, que envolve guerra híbrida também, mas para a gente não se alongar muito nessa questão, vamos entender o seguinte: a Marina Silva é uma opção da terceira via da burguesia, mas ela não tem base. Ciro Gomes é um sujeito que corre por fora, já que a gente não tem uma direita que possa sustentar, como o caso do Alckmin, que naufragou nas últimas eleições. O Ciro é uma opção, mas não é de esquerda. O Ciro é uma opção da direita. Por isso estão toda hora nesse embate com o PDT, parte do PDT e o Ciro Gomes com o Lula. A briga do Ciro com o Lula é para dizer assim: olha, não queremos o Lula, não queremos o PT, estou aqui, Ciro Gomes, me dispondo para ser o porta-voz da transição e da classe dominante. Por isso tem essas cisões. Então o Ciro Gomes se apresenta hoje como homem mais de direita do que de esquerda.
É difícil entender isso para quem é do PDT, quem é da social-democracia, porque ele tem um discurso nacionalista, ele é um cara inteligente, muito articulado, e acaba enganando muitas pessoas. Porque daí as pessoas entendem o Ciro Gomes como um cara de esquerda. Mas ele não é um homem de esquerda, ele é um homem de direita que utiliza a esquerda como plataforma política para compreender que, na verdade, ele precisa se governar tanto com a direita como parte da esquerda, que já vai ter mais Lula nas próximas eleições. Essa é a grande jogada, é o grande jogo aí. Por isso essa complexidade, esse emaranhado de relações. Que a gente tem que ter uma compreensão melhor como analista, é entender os movimentos que estão sendo realizados ali. Como é que esse tabuleiro político está funcionando. E quem está nos vendo precisa entender, capturar a essência da questão, e não apenas ficar na forma superficial. Perfeito, perfeito. Quem está aqui conosco é o ex-vereador de Curitiba, Pedro Paulo, está nos acompanhando, curtiu aqui a nossa live. O Evandro Martini, lá da Itália. O Evandro Martini, que nós fazemos um programa aí nas sextas-feiras ou no sábado, mas eu acho que nós vamos fazer sempre no sábado, às 14 horas aí, com o Evandro Martini também, diretamente da Itália. Inclusive, sábado aí vamos fazer umas perguntas aí pro Evandro Martini, como é que está lá, que Itália parece que deu uma afrouxada na coisa e parece que aumentaram os números de infecções, alguma coisa assim, mas eu vou me inteirar bem das matérias, vou pesquisar bem para fazer uma entrevista legal com ele também. Professor Marcelino, estamos chegando ao fim da nossa live, que estamos aí já com 46 minutos, né? Mas eu tenho uma notícia para dar aqui. Olha só, eu estou pegando aqui do portal Bem Paraná. Com apenas 37% da população em casa, Paraná registra menor índice de isolamento social desde março. Você veja só como é que é. O levantamento mais recente feito pela empresa Inloco, com dados do dia 20 de maio, quarta-feira, mostra que o isolamento social no Paraná atingiu seu menor índice desde o dia 19 de março. Imagine só, com apenas 36,96% da população permanecendo em casa. Em respeito às medidas para achatar a curva de contágio pelo novo coronavírus, a estatística é feita com base nas informações de geolocalização dos celulares. Você veja bem, né? Sinceramente, até certo ponto, uma irresponsabilidade das pessoas, porque se a pessoa não trabalha em serviço essencial, o que ela está fazendo na rua? Né? Tá certo, a pessoa precisa trabalhar, precisa ganhar, mas não é mais fácil essas pessoas pressionar deputado estadual, federal, deputados, enfim, para que pressionem o governo, para que o governo libere de uma vez por todas dinheiro para as pequenas, micros e médias empresas se sustentarem e não mandarem ninguém embora. E também para esse auxílio emergencial para as pessoas, trabalho precarizado, etc. Não seria mais viável isso, professor Marcelino? Bem, o que acontece de fato desde o início desse problema que envolve algo extraordinário, algo muito diferente, que é o vírus que foi importado por pessoas que viajaram à Europa, viajaram à Ásia, etc., trouxeram para cá, geralmente indivíduos da classe média alta e da burguesia que trouxeram o vírus, porque o pobre não trouxe esse vírus. O que aconteceu de lá para cá? Né? Aconteceu uma tentativa fracassada desde o início de colocar as pessoas em casa, mas sem nenhum tipo de infraestrutura. Essa política está fadada ao fracasso. Se as pessoas elas não têm condições mínimas de sustentarem-se, por o mínimo que seja de tempo, começando pelo auxílio emergencial, que demorou muito para começar a sair. Ele não atinge grande parte das pessoas. Ele tem o seu cadastro negado na sua forma, digamos assim, mais brutal de negar o mínimo para as pessoas. Quer dizer, você tem cadastro negado, o dinheiro não chega, demora para chegar.
Como pedir que as pessoas consigam ficar em casa? Pois é, exatamente. Outra coisa importante tem a ver com os empregos. Hoje, com a dificuldade de se obter emprego, as pessoas não querem colocar o seu emprego em xeque de forma alguma nessa recessão econômica. E também acabam fazendo com que o patrão obrigue-as a ir trabalhar. Vamos entender que a maioria das pessoas, elas não têm serviços como o nosso. Seja professor, um jornalista, depende até do jornalista. Tem jornalista que tem que estar para a rua trabalhando. Alguns em casa, outros na rua. E alguns no estúdio. Mas muita gente tem que trabalhar fora de casa. A população pobre não tem como se sustentar dentro de casa. E dentro de casa, o problema também que envolve que casa que as pessoas moram. As pessoas moram em favelas, as pessoas moram em becos, as pessoas moram na rua, as pessoas estão desabrigadas. Portanto, o isolamento acaba sendo uma farsa, porque, na verdade, não tem nenhuma política de teste. O Brasil não testa. O Brasil é um país que está em último lugar, ou está entre os últimos lugares de teste de coronavírus. A nossa questão, que envolve a saúde pública, no geral, está muito fragmentada, não chega às populações mais carentes. As pessoas estão, muitas vezes, doentes em casa. Não tem nenhuma política que diga para elas, olha, nós vamos até a favela, fazer uma análise laboratorial, verificar que se as pessoas estão doentes, elas estão precisando. As pessoas não têm sabonete, não têm água em casa. Como essa pandemia atingiu todo mundo de forma indiscriminada, não há como você colocar essas pessoas mais pobres isoladas em outro lugar, já que não tem a mínima infraestrutura. As pessoas foram colocadas numa situação de pauperidade terrível, mais do que elas já estão, porque elas já são paupérrimas. Na pandemia, elas ficaram ainda mais pobres e miseráveis. Como esse isolamento social pode dar certo? Entendendo que na cultura do brasileiro, a classe média do Brasil é uma classe totalmente fora da civilidade. As pessoas não têm o mínimo senso de sociabilidade e respeito social mútuo um pelo outro. A gente percebe agora aqui em São Paulo, por exemplo, que o Dória, o Bruno Covas decretaram um feriado antecipado. Imagine. As pessoas foram para a praia. Claro. As pessoas lotaram as rodovias para descer e levar o vírus para o litoral. E para outras cidades do interior. Está tudo desconectado. Então, essa desconexão entre política pública e sociabilidade do cidadão de classe média alta faz com que nós não tenhamos essa capacidade social de percebermos que a civilização é algo mais complexo do que as pessoas imaginam. Fazer política pública tem que ter governo para isso, tem que ter cultura política para isso, cultura social. A sociedade brasileira nunca teve essa cultura e sempre os de cima nunca se preocuparam em construir, de fato, uma cidadania para o Brasil. E o que a gente está vendo é isso daí. O Brasil será o campeão mundial do coronavírus. Até junho, o Brasil será o primeiro, vai passar os Estados Unidos e vai passar até a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, que tem uma situação paupérrima também. Mas o Brasil conseguirá ser o pior país do mundo na questão da Covid-19, infelizmente. Perfeito. Evandro Martini, fale sobre o projeto do Luciano Huck. Será que pega se unir com Moro? Ele fala, o Celso Giovenardi, boa noite, Chicão. Boa, Chicão. Tá falando aí. E essa pergunta do Evandro Martini, será que... fale sobre o projeto do Luciano Huck. Será que pega se unir com o Moro? Mas antes eu quero dar uma notícia aqui que eu recebi agora também. Antes uma notícia fake, não adianta me pedir amizade que eu não dou, viu? Não adianta vir com fake que aqui não tem burro, tá? Quiser, bota o carão aí, bota a imagem, bota teu nome, endereço legal e pode participar, criticar de forma civilizada o nosso programa, o que for. Mas pedir amizade com fake para ficar falando merda, aqui não, tá? O Brasil supera 310 mil contaminados por Covid-19, recorde de 1.188 mortes
em 24 horas. Eu estou lendo aqui também no portal Bem Paraná, de hoje, atualizado às 19 horas e 38 minutos. Então, e para a última pergunta, para você responder, então, depois nós vamos para as considerações finais. Atendendo o Evandro, lá da Itália, de Magliotti Sapotini, que ele mora, é isso. Fale sobre o projeto do Luciano, será que pega se unir com o Moro? Está sabendo alguma coisa sobre isso, Marcelino? Essa possibilidade ou não? Sim, mas por enquanto são rumores. Não há nada ainda costurado, porque está muito cedo, né? Porque mal o Moro conseguiu sair do governo do qual ele participou mais de um ano, e depois que viu que o barco estava afundando e por outros interesses acabou se desligando do governo Bolsonaro e dedurando as atitudes do Bolsonaro do governo, é muito cedo ainda, porque as repercussões ainda desse processo, os desdobramentos disso, ainda estão na fase embrionária, na fase inicial. Tem muita coisa para acontecer ainda. O ideal é que após a questão que envolva uma definição da queda do Bolsonaro, ou não, mas o que o provável que vai acontecer, é que a gente pode analisar o panorama, inclusive das investigações que envolvem o Moro, das investigações que envolvem o Paulo Marinho. Está tudo relacionado. É muito cedo ainda a gente definir qualquer situação que envolva, mas certamente Luciano Huck, Sérgio Moro e uma série de atores aí, eles vão disputar alguma coisa provavelmente em 2022. Inclusive o Mandetta, que está super cotado para alguma coisa. Não sabemos ainda se para o Senado, se para o governo do estado do Mato Grosso do Sul, ou algo assim, mas muita coisa ainda vai acontecer. Eu acredito que as alianças possíveis da direita têm que estar respaldadas justamente pelos desdobramentos do que vai acontecer agora no governo Bolsonaro no ano 2020. O ano 2020 é um ano chave, porque a pandemia, que ainda vai perdurar ao Brasil muito tempo, ela vai desgastar o governo Bolsonaro ainda mais e vai contribuir muito para derrubá-lo. Por isso que a probabilidade do governo Bolsonaro não continuar é muito grande, porque a situação econômica ela vai ficar insustentável, nobre Chicão. A situação política, a mesma coisa, porque ele está sofrendo várias ações de todos os lados. Hoje foi apresentado por um grupo dos 400 um grande bloco de impeachment, encaminhamento de impedimento do presidente. E as forças elas estão cada vez se unindo mais, inclusive de torcidas organizadas que não estavam participando da política, agora vem com força total. Veja bem, o Flamengo hoje, a Gávea, ela foi pichada. A sede do Flamengo foi pichada pela torcida flamenguista com os dizeres contra o fascismo, contra a ditadura do Jair Bolsonaro, porque o presidente do Flamengo e do Vasco foram conversar com o Bolsonaro pedindo para que o Campeonato Carioca fosse reiniciado ou ele continuasse para fazer com que o Flamengo, o Vasco, o campeonato, eles dessem realmente a renda esperada, porque eles estão desesperados. Então, o que acontece? Nesse ato, a torcida do Flamengo e a do Vasco, que apoiou, inclusive, Lula recentemente, já estão se manifestando politicamente. Então, o barril de pólvora, ele está cada vez se incendiando, ele está cada vez mais aumentando. Em Porto Alegre, esses dias, uma turma saiu às ruas na frente de um quartel em Porto Alegre, para tocar o horror contra a turma do verde e amarelo do Bolsonaro. Quer dizer, as pessoas já estão cada vez mais se mobilizando contra o fascismo no Brasil, contra o autoritarismo. Elas estão de saco cheio, na palavra bem no popular. Exatamente. Não aguentam mais. O barril de pólvora está se incendiando e vai explodir.
Perfeito, o pavio está Não curto. tem dúvida. Deixa eu ler uma última aqui, apenas como título de informação para as pessoas aqui de Pinhais. Eu estou na página da Prefeitura de Pinhais. Boletim oficial. A partir de hoje, a Prefeitura de Pinhais passa a publicar o boletim informativo da Covid-19 de forma diferente. Eles estão dizendo aqui, né? Os dados sobre síndrome gripal, que era uma coisa que estava subindo sempre, né? Foram retirados, pois a ampliação da disponibilidade de testes, os que se encaixarem nos critérios poderão fazer testagem. E alguns, Maria Fragoso curtiu, e alguns campos foram alterados para a população, para que a população tenha acesso de forma mais clara aos dados que estão sendo repassados. Isso é muito importante. Era uma dúvida que eu tinha também sempre nesse síndrome gripal, ficava 600, 700, 500, coisas assim, né? E a gente não, você não tem muita informação sobre aquilo. E nesta quinta, 21, a Secretaria de Saúde de Pinhais confirmou o terceiro óbito em Pinhais. O paciente tinha 76 anos e estava internado no Hospital Erasto Gettner. Também foram confirmados mais 4 novos casos. Um homem de 47 anos, né? O Augusto Rafael Davi curtiu nossa publicação. Aí, Marco Roberto Casagrande também, já vou falar no nome dele aqui, o que ele... Já vou lá para a página, já volto na página. Também foram confirmados mais 4 novos casos. Um homem de 47 anos, que está internado no Hospital Trabalhador, e outros 3 casos, que estão em isolamento domiciliar. Uma mulher de 37 anos e 2 homens de 47 e 29 anos. Com isso, o número de confirmados chega a 59, sendo desses 35 recuperados e 3 óbitos. Mas veja bem, pessoal de Pinhais, que a gente sempre está falando nas praças, evitem em praça, você que é jovem, está aqui, as idades aqui, que o coronavírus está atacando já, a idade já está sendo reduzida, isso no mundo inteiro e no Brasil também. Se cuide, evite circular se você não precisa circular, se você não trabalha em serviços essenciais, né? Então, é isso aqui que eu queria ler. Deixa eu voltar lá na página, que eu quero ver ali alguém que falou, deixa eu ver, Marcos Roberto Casagrande, salve, Chicão Sumavila, lá de Foz do Iguaçu. Guilherme Chelpin Santos, será que adiam as eleições municipais, Chicão? Olha, eu, sinceramente, eu sou a favor que sejam adiadas as eleições municipais, sim. Não acredito que dê tempo de reduzir a ponto o coronavírus, o problema ser reduzido a ponto de poder ter aglomerações para a campanha eleitoral, porque não vai ter, vai ter eleição, vou votar no dia. Mas a campanha eleitoral tem que ter, a campanha eleitoral, quem está no poder já está. Está com uma vantagem tremenda em cima. Agora, quem não está, quem tem que fazer sua propaganda, sair na rua, você mesmo, pré-candidato a prefeito, né, Guilherme? Você não vai poder sair, bater nas casas, apertar na mão de alguém, de isso, de aquilo, para pedir voto. Então, é vantagem para quem já está no poder, tanto vereador como prefeitos, enfim, isso no Brasil inteiro. Não estou dizendo apenas aqui do município de Pinhais, me referia a você, porque você é pré-candidato aqui. Então, eu sou a favor de que as eleições sejam, sim, adiadas. E chegamos ao final do programa. Eu deixo aqui os minutos para suas considerações finais. Professor Marcelino, se quiser tocar no assunto também sobre o adiamento ou não das eleições, fique à vontade. E desde já, eu agradeço muito a sua presença. Para a próxima quinta-feira nós estaremos aí. Fique com a palavra para suas considerações finais. Nobre Chicão e amigos que nos assistem, hoje eu gostaria até de você confirmar depois, caro Chico, que na verdade chegou um documento hoje para mim, que eu não cheguei a olhar direito, mas de anulação das eleições de 2020, viu? Então já tem um documento do Congresso Nacional, que até me enviaram, colocando essas questões do adiamento das eleições para esse ano. Então, teria que dar uma confirmada direitinho, mas eu olhei por cima e era um documento do Congresso Nacional. Depois nós temos que confirmar se realmente procede. Então, essa questão de qualquer
qualquer movimento político de disputa eleitoral, neste momento, nesse instante, é totalmente inviável. Nós estamos passando por um processo de uma crise absurda. Como fazer uma campanha eleitoral, como mobilizar as bases, como construir algo numa discussão tão terrível que envolve a questão de saúde pública, de miséria econômica e política que nós vivemos no Brasil, uma instabilidade tremenda. Então, é um processo que nós temos que realmente, para esse ano, é inviável. Então, por isso que eu acho que o Congresso Nacional decidiram que, na verdade, vai ficar para 2021, teremos que confirmar. Então, veja só, não há condições de viabilizar uma eleição para 2020. Então, torna-se muito complicado. E, na verdade, coloca de uma forma muito desigual. E você disse muito bem, quem está no poder, está no poder. Tem a mídia, tem os recursos administrativos na sua mão, os recursos financeiros, publicitários. Sabemos como funciona. E quem não tem isso, tem que fazer o quê? É a luta diária da boca a boca, do boca a boca. Exatamente. Não há alternativa. Exatamente. Então, hoje em dia, principalmente para os partidos mais progressistas, tem que procurar buscar justamente as suas bases de apoio populares. Como fazer isso em meio a uma situação dessa? A não ser que fosse, de certa forma, o que deveria ser justo é que boa parte das pessoas interessadas na população de fato vão até as bases dos seus bairros, da periferia, e compreendam o que está acontecendo lá. Vão de máscara lá, vão com os cuidados lá e façam um relato do que a população mais precisa nesse momento, inclusive como mote de campanha eleitoral, mas não apenas pragmático, só no momento da eleição, mas que, de fato, construa uma base popular em que as pessoas consigam montar uma estrutura realmente competitiva. E aí a gente pode discutir política eleitoral, política partidária, política que envolva o pleito. Agora, sem isso, não há possibilidade. Sem as bases populares, por quem é de esquerda, sem construir esses elementos que façam com que as pessoas digam de fato qual é a sua questão, qual é a sua mais prioritária questão nesse momento, aí fica difícil. Como ter eleições num clima desse? Perfeito. Isso daí, para mim, é viável. Seja de esquerda ou seja de direita, mas principalmente para as pessoas mais progressistas, o momento agora é de construir bases de apoio populares para salvar a vida das pessoas. Essa é a emergência. Mesmo porque a pandemia vai passar junho, vai passar julho, agosto, e aí como é que faz? Pensar em eleições? Não mesmo. Não tem condições. Legal. Então faz uma pose aí para nós tirarmos a foto para ir para o blog depois. Então a pose, ó, apesar de tudo positivo, sucesso para nós que estamos precisando. Valeu. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até meu querido. Agora aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês.